alunos do primeiro ano, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bastante bem. Então, nessa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao que nós começamos na última aula. Eu mandei um vídeo, um pequeno texto, também falando sobre o mundo grego. E lá, nesses dois momentos, nós entendemos como funcionava o mundo grego, o porquê de chamar de mundo grego, inclusive. Nós entendemos a formação desse povo. Nós comparamos um pouco com a formação do Egito também, então nós temos bastante noção agora de como foi essa formação. Nós vimos também sobre a localidade, as peculiaridades daquele momento. E como eu havia prometido, nós vamos ver hoje Atenas, uma das principais cidades-estado, ou polis, que a gente chama nesse momento, certo? E por que estudar somente essa cidade-estado juntamente com Esparta, que será a semana que vem? Mas por que somente essas duas? Porque elas vão ter maior impacto. É aqui que vai ser o cerne de muita coisa que nós conhecemos hoje, como a própria democracia, que é o sistema que a gente tem aqui no Brasil, e é o que está mais presente nos países do mundo na atualidade. Então, vamos começar primeiramente falando sobre a forma de governo nesse momento em Atenas. Então, a forma de governo nesse momento era a partir das oligarquias. A oligarquia nada mais é do que uma forma de governo em que o poder político está concentrado num pequeno número de pessoas pertencentes a uma mesma família ou ao mesmo grupo, certo? Nesse caso aqui eu coloquei família porque a oligarquia ateniense ela vinha de uma linhagem do que era considerado como sendo os primeiros povos helenos, certo? Lembrando que heleno é o povo do mundo grego, certo? Então, aqueles que se denominavam, se declaravam ser das famílias mais antigas e formadoras da Hélade, eles faziam parte dessa oligarquia e, por isso, eles acabavam mandando e dominando todo o restante. Essa galera que detentia o poder eram chamadas de eupátridas, que eram os detentores de altas posições, constituindo a nobreza. Ou seja, os eupátridas eram aqueles que tinham poder. Eles tinham o poder político e o poder econômico. Então, todo aquele território era deles. Por quê? Ora, se eu sou parente direto de um dos fundadores, obviamente eu tenho força sobre você, porque esse território é meu. Então, tudo que você plantar, tudo que você colher, ele vai ser meu. Então, tudo que era plantado naquele território, lembrando que era uma sociedade agrícola também, então tudo que era plantado não ia para quem plantava necessariamente. Uma parte ia sim, é claro, mas 99,9% iria para o dono daquela terra, iria para os eupátridas. E isso acaba colocando a população ateniense, os helenos, que era grande parte, que não eram os eupátridas, em uma situação de risco, porque eles acabavam empobrecendo, muitas vezes passando fome, passando dificuldades. E eles só tinham uma solução, recorrer àqueles que tinham mais dinheiro. Imagina que era uma espécie de banco, é claro que não um banco necessariamente, mas eles procuravam aqueles mais ricos, pegavam dinheiro emprestado e falavam, olha, assim que eu tiver, eu te pago. Mas essa situação nunca mudaria, os eupátridas continuariam lucrando e o povo ali comum continuaria se ferrando e não conseguiram pagar suas dívidas. Então, por consequência, eles acabariam virando escravos por dívidas. Lembrando que nesse momento nós temos dois principais e únicos tipos de escravidão, que é o por dívidas. Então, você está devendo e a minha forma de pagar é eu praticamente me doando para você para pagar minha dívida. Ou então, por guerra. Lembrando que guerra, é a base desse momento. É assim que a gente descobre novos territórios, é assim que novos povos surgem. Certo? Então, por conta disso, grande parte da população se via nesse processo de escravidão por dívidas. Ok? E a forma de pensar a política nesse momento, ela também era feita pelos eupátridas e essa galera da oligarquia ateniense. Então, tudo era decidido à base de assembleias, para decidir as coisas, mas não era todo mundo que tinha acesso, não era nem 10% da população, era muito menos que isso, foi só aquele pertencente à oligarquia que conseguiria participar ativamente de uma vida política. Então é aquela ideia, o pobre sempre ficando mais pobre e o rico sempre ficando mais rico. Bem, então, para a gente entender a democracia ateniense e a forma de política, eu não vou
falar basicamente como ela era antes da democracia surgir, porque são muitas peculiaridades, a gente levaria muito tempo, né? Eu precisaria de um vídeo muito maior para explicar para vocês, e eu sei o tanto que é cansativo a gente ficar tanto tempo na frente de um vídeo aula, certo? Então, pensando nisso, eu vou mandar um texto para vocês falando sobre como funcionava a política na Grécia pré-democracia. Mas eu preciso deixar para vocês aqui 3 nomes responsáveis, né, até a gente chegar na reforma política que fez surgir a democracia ateniense. Nós temos o Drácon, ou Dracon, ele que foi o cara que fez a primeira lei lá antes de 600 a.C. Então a gente tem o Solon que vai reformar as leis, principalmente ele vai reinventar diversas leis que existiam no momento, aumentando a participação política das pessoas. Lembrando que a ralezada de fato não participava, como eu falei anteriormente. E a gente vai ter com Clístenes a criação do ostracismo, e quando ele ascende o poder, ele vai de fato fazer surgir, fazer nascer a democracia. Então por isso o Clístenes principalmente é considerado o pai da democracia. Certo? Porque quando ele ascende ao poder, ele vai conseguir dar voz àqueles que não tinham tanta voz, porque ele era aliado do povão. É claro que quando eu falo povão, mais uma vez, a gente tem que lembrar que essa galera mais desfavorecida e que não fazia parte da oligarquia ateniense, que não eram os eupátridas. Ok? A democracia, então, ela é derivada de 2 radicais, demos e gracia. Demos significa povo, e cracia significa poder. Então é o poder do povo, o povo no poder, decisão do povo, certo? É sempre essa ideia de o povo escolher ou decidir algo. Como eu já falei anteriormente, a democracia hoje ainda ela é vigente, né? Aqui no Brasil a gente segue a democracia, porém ela é um pouco diferente da democracia desse momento. Atualmente nós temos a democracia representativa, né? Então a gente vota em um presidente, e aquele que tiver maior votos vai governar o país, vai representar o povo. Assim funciona com governadores e afins. Todos os cargos políticos, praticamente, que a gente vota, né? A gente escolhe pessoas para nos representar. Então, por isso, uma democracia representativa. Mas naquele momento era uma democracia direta, onde o povo, de fato, participava das decisões. Então, eles se reuniam na Ágora, discutiam, debatiam e chegavam na formação das leis, no que era melhor para o povo de fato. E a gente se pergunta, né? Por que hoje a gente não tem uma democracia de fato direta? Vamos pensar. Imagina a gente juntar o Brasil inteiro numa sala, num estádio, pra gente tomar decisão. Seria praticamente impossível. Então, por isso a gente acaba adotando esse método de democracia representativa. É claro que não só por isso, né? A gente tá falando de milhares de anos aqui de diferença, milhões de anos, muito tempo, tá? Mas é importante a gente saber que nesse momento é uma democracia direta. E é claro que, como sempre na história, as coisas não vão ser tão simples, e mesmo o povo aumentando a sua participação, não vai ser todo mundo que vai participar. Então a gente vai ver essas principais diferenças agora e quem podia ou não participar. Outro fator importante da democracia ateniense é o ostracismo. Tá aí na tela, vamos tentar entender o que foi. O ostracismo foi um tipo de punição existente em Atenas no século V, na qual o cidadão, geralmente um político que atentasse contra a liberdade pública, era votado pelos outros cidadãos para ser banido ou exilado por um período de 10 anos. Parece um tanto quanto estranho a gente pensar que você poderia ser votado para sair da cidade, mas essa era uma punição aplicada àquele que atentasse contra a liberdade pública. O que seria tentar contra a liberdade pública? Se você tentasse ser um tirano, se você fosse corrupto, se você fosse uma pessoa corruptível, né? Se você fosse pego fazendo qualquer besteira, qualquer desrespeito com a população, essa votação aconteceria. Por que esse nome ostracismo? Ostrácio era o nome de uma cerâmica onde era escrito o nome da pessoa a ser votada. Então era feita uma reunião, como eu disse, essas assembleias eram da democracia, né, feitas na Ágora. Elas aconteciam para decidir leis também, mas para decidir quem seria também excluído da sociedade caso ele fizesse besteira, né? Então não era simplesmente, eu tô sem nada para fazer, vou tirar você da cidade, vamos abrir uma votação aqui. Não era assim. Então você tinha que estar cometendo algum tipo de crime, sobretudo contra a liberdade pública. Então, você deveria receber pelo menos 6.000 votos. Então, é bastante gente, é muito voto. Então, não era tão simples de acontecer assim.
certo? Então você deveria ser votado, e aí sim você seria banido da cidade por um período de 10 anos, às vezes você teria sua liberdade política cassada quando você voltasse, às vezes você nem poderia voltar, certo? Então, é isso. O socialismo funcionava como uma forma de punição, a gente tem que pensar como se fosse um estilo de cadeia hoje em dia, né? Então, você comete um crime, você vai ser exilado da sociedade lá na cadeia. Naquela época, não. Ele não ficava na cadeia, ele era expulso da cidade. Certo? Bem, e pra gente fechar agora, como eu havia falado mais cedo, vamos comentar agora sobre quem era de fato que participava dessa democracia. Era de fato o povo que estava no poder, ou mais uma vez só uma pequena parcela? Então vamos ver. Na democracia ateniense, somente homens livres, de pai e mãe ateniense, maiores de 18 anos e nascidos na cidade, eram considerados cidadãos. As mulheres e escravos estrangeiros não desfrutavam de nenhum tipo de participação política. Então, para ser um homem que participava da política ativa, você devia ser um homem, primeiramente, então mulheres estavam excluídas. A mulher, nesse momento, ela era responsável de fato pelo lar, pela educação dos filhos. Inclusive, a própria educação, ela era tardia, a educação da mulher, no caso, porque o homem, desde cedo, era já educado nas mais diversas artes e em filosofia, enfim. A mulher não. Só quando ela estava mais velha um pouco, lá para os 14 anos, que ela de fato teria uma maior educação, que ela iria aprender as coisas, pois o principal objetivo ali era ser de casa mesmo. Então você deveria ser ateniense de pai e mãe, então não adianta nada você casar, ser filho de um ateniense com um espartano. Não. Tem que ser dois atenienses, certo? E nascido na cidade, sobretudo. Então, escravos estrangeiros não entravam nessa conta, certo? Então, era bem restrito e nem mesmo todos participavam dessa democracia. Então, esse ideal que a gente tem de participação do povo, ela é até um pouco errônea, pois a gente vê aqui que não são todos que participavam da democracia, certo? Então, na aula que vem nós vamos falar sobre Esparta e vejo vocês semana que vem. Então, até mais.